Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Esté. Livro de Esté. No capítulo 4, versículo 16. Esté, no Velho Testamento, para os, às vezes tem dificuldade, é um livro que quase que a gente não faz menção dele nos cultos, né? Fica antes de Jó e antes de Salmo, né? Você que está também começando a andar na fé, tem alguma dificuldade de achar ainda os livros, né? Então fica antes de Salmo, que é um livro mais conhecido, né? Um livro mais conhecido, e antes de Jó, que Jó antecede Salmo. Então é Esté, Jó e Salmo. Então, Esté, capítulo 4, versículo 16. Deixa os irmãos... Amém, amados? Versículo 16. Eu vou ler o versículo todo, mas é só uma partezinha que nós queremos destacar. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Repita comigo. E se perecer, pereci. Mais uma vez. E se perecer, pereci. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz. E na noite de hoje, se Deus, no dia de hoje, onde os cristãos da face da terra celebram a ressurreição de Jesus, queremos aprender, se Deus, com a história, um pouco da história de Esté, que pré-anuncia exatamente a vinda de Jesus, pré-anuncia os feitos de Jesus, a ação de Jesus num contexto social. Graças te damos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, amados, o livro de Esté relata exatamente a história desta moça, desta jovem, que é judia de Israel, mas que foi ali para o cativeiro na Babilônia, estava lá. Então nós queremos trazer aqui alguns aspectos desse livro, para que nós possamos aprender com Esté e com todo o contexto desse livro, né? O tema é exatamente esse final desse versículo: se perecer, pereci. Fatos do livro de Esté. Você que está aqui presente, você que está aí nos acompanhando através do Face, não digo assistindo, porque nós não assistimos culto, né? Nós participamos, adorando ao Senhor. Às vezes a gente fala, é força de expressão, né? Porque a pessoa está lá no vídeo, a gente está... Não, mas mesmo assim, nós estamos adorando ao Senhor. Você que está em casa deve estar cultuando a Deus em atitude de adoração, de louvor, de reconhecimento. Por isso, deve ser nesse momento, deve ser exclusivo. Você que está aí recebendo pelo YouTube ou pelo Face, concentre-se, né? Não fique assim em meio de outras coisas, você está aí adorando ao Senhor. Então faça de forma plena, absoluta, né? Absoluta. Então, fatos do livro de Esté. O local que aconteceu esta narrativa toda foi na cidadela de Suzã, na Pérsia. Os personagens principais, rei Assuero. Não sei se Daniel, se dá para melhorar um pouquinho mais a voz. Me parece que está assim meio abafado, ou é porque eu não tenho retorno aqui, alguma coisa, né? Mas se puder melhorar, amém. Então, na cidadela de Suzã, na Pérsia, personagens principais: rei Assuero, rainha Vasti, né? O rei Assuero, que era o rei, né? Ali daquela região da Pérsia, Medo-Pérsia. A rainha Vasti, que era a rainha,
Depois entra a personagem, né, de Esté, que era judia, como nós falamos, né, que estava ali em cativeiro. Tem o personagem que é Mordecai, não, isso aí tudo consta do livro, né, que é o tio de Esté, é uma espécie de pai adotivo de Esté. Ela não tinha os seus pais, né? E tinha Amã, que era o oficial do reino, né, do rei, melhor dizendo, oficial do rei. Então, como acontece? O rei estava dando uma festa muito grande, né? Muito grande. Aí você pode ir acompanhando a partir do versículo 1, né? Vamos lendo algumas coisas, né? Então, aqui no versículo 3, né? Diz assim, no capítulo 1, versículo 3, diz: no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os príncipes e seus servos, estando assim perante ele e o poder da Pérsia e Média, e os nobres e os principais das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor do seu exército, ou o esplendor de sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias, amado. Então o rei fez uma convocação dos seus principais governadores, né, daqueles que estavam à frente das cidades, e então para mostrar exatamente a glória do rei, e fez uma festa por 180 dias. Né? Que maravilha, né? 180 dias de festa. Né? E aí, continuando, né? E acabado, no versículo 5, e acabado aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, deu uma melhorada, né? Desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Então, não somente, né, os oficiais, né, como está aqui no versículo 4, né, versículo 4, versículo 3, diz aqui, não somente os príncipes, né, os governadores, os nobres, mas também, né, ele deu uma festa ao povo. Então a gente vê que era o rei Assuero, né? A gente sabe também que o rei Assuero, o nome Assuero, era o nome de vários reis ali da Babilônia, mas a Bíblia registra aqui Assuero, né? E ele era um rei, né, bem quisto, né? Era um tempo, né, passou um tempo de conquista, ele agregou muitas regiões, né? Ia da Índia até a Etiópia, e ali era um tempo de paz, era um tempo de paz. E eu quero estar contextualizando esse texto, né, esse livro de Esté, trazendo a realidade do reino, né, da região celestiais. Então, nós queremos trabalhar essa questão aqui do rei, sendo exatamente a pessoa, como se fosse a pessoa de Deus, né? A pessoa de Deus, até porque todo rei, né, é constituído por Deus e está ali em nome de Deus. Então ele está ali representando, a palavra mais específica, né, representando Deus, né, representando Deus, né? Então nesse contexto estava acontecendo a festa. Só que a rainha, ela não ficava nessa festa, era o rei com seus convidados. A rainha estava fazendo uma outra festa. Aí nós vamos ver bem aqui no versículo 9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então a rainha também estava fazendo a festa, mas só que era separado com as mulheres, porque a rainha só entrava, né, lá diante da sala do rei, do trono, quando o rei assim convocava, chamava, não? Então não podia. Então quando chega aqui no versículo 11, né, no versículo 11, diz assim, no versículo 10, ao 7º dia, logicamente após a festa, né, para o povo, né, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bisa, a Harbona, e aí Bigtar, se a pronúncia não for essa, é estrangeiro, né, nós não temos a obrigação de pronunciá-la corretamente, né? Ábagata, Zetá e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero,
que introduzisse na presença do rei, agora, né, vinha um chamado, né? Introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Agora veja o que aconteceu no versículo 12. Os amados estão me acompanhando aí na Bíblia? Não? Você que está em casa, está me acompanhando na Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta, senão você não vai acompanhar, não vai entender. Não? E aí, no versículo 12 diz: porém, a rainha Vasti recusou-se a vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então a rainha Vasti era a pessoa mais próxima do rei, era exatamente a sua primeira mulher, né? Porque naquele tempo, naquela cultura, o casamento poderia acontecer com várias mulheres. Então a rainha era a primeira esposa, né? Era a primeira esposa. Assim estava ela lá e o rei manda chamá-la. Só que ela recusou. É algo muito sério, porque a rainha devia obediência ao rei. Era o rei. Todos deviam obediência ao rei. Da rainha para baixo, todos deviam obediência ao rei. Então isso certamente causou, como fala aqui o texto, a ira, né, do rei. Então queremos também representar aqui essa atitude da rainha Vasti como aquilo que aconteceu no jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles desobedeceram ao Senhor. Eram as pessoas mais próximas do nosso Deus, né? E naquele momento, quando, né, que eles decidiram, né, por sua livre e espontânea vontade, desobedecer ao Senhor. Sabemos que ali houve a penetração, né, a influência de Satanás na vida deles, mas eles tinham livre arbítrio para dizer sim ou dizer não. Só que eles disseram sim. Então, nessa condição aqui estava a rainha Vasti, né? Rainha Vasti. Muito bem. Então, a rainha Vasti desobedece, e aí o que acontece? O rei a destrona. O rei a destrona. Ou seja, ela vai colher o fruto da desobediência, mano, que aconteceu também, né, com Adão e Eva, com nossos pais. Ali a Bíblia registra, não, que não tanto Adão quanto Eva, né, nós não vamos entrar aqui no texto lá de Gênesis, né, quanto até todo o cosmo foi afetado com aquela decisão da desobediência de Adão e Eva. E aqui também houve toda uma consequência, porque era uma desmoralização para o rei. Já pensou, como relata o rei aqui, os seus auxiliares, se realmente não houvesse um julgamento daquela situação, como que as mulheres, né, ali daquela região iriam respeitar, né, os seus maridos, né? E havia um total de desrespeito. Então Vasti aqui, não, ela representa exatamente o pecado, né? O pecado, a desobediência dos nossos pais, primeiro, né, ali na frente, lá atrás. Então o rei, ele vai escolher uma outra rainha. Lá, muito tempo depois, né, o texto registra, ele vai escolher uma outra rainha. Aí onde entra a figura de Esté, a judia que está ali no palácio, e de repente o rei, né, faz um concurso entre as mulheres que estavam ali, né, e ali é feito um tratamento. A Bíblia registra aqui que esse tratamento durava 1 ano. Era 1 ano o tratamento, né, de beleza, a purificação, para poder se apresentar diante do rei, né? Então aí entra esse contexto da figura da rainha Esté. Não, rainha Esté. Então ela é escolhida. A rainha Esté é escolhida, mas na frente nós vamos aprofundar mais sobre a vida da rainha Esté. Mas ela é escolhida. E entra aqui em um personagem chamado Amã. Amã, oficial do rei, né? Oficial do rei,
que o rei o colocou em primazia, o exaltou, ele era o primeiro, né, depois do rei, assim como José, né? José que era o primeiro ali, depois do rei no Egito. Então, Amã também, aqui na Babilônia. Só que ele se exaltou, né? E aí, ele, né, como figura, né, que requer, naquele costume, onde ele passava, as pessoas reverenciavam, se ajoelhavam, faziam atitude. Só que Amã, não? Entra aqui um outro personagem que é Mordecai, que já falamos, que é o tio de Ester, né? O tio de Ester. Só que Mordecai ficava lá no pátio do palácio. E quando Amã passava, Mordecai não se curvava diante de Amã. Porque Mordecai era judeu. E o judeu só se curva diante de Deus. Diante de Deus. E ele estava ali num povo de outros costumes. É verdade, uma cultura. Mas ele não se curvou. Assim como Daniel e os seus 3 amigos, né? A história de Daniel que também nesse contexto babilônico, né? Contexto babilônico. E essa atitude de Amã causou também, né, o ódio, a raiva, e ele tramou, então, matar Amã. E aí fez uma forca, né? Uma forca, colocou ali para matar Amã, porque ele não se curvava. Amã aqui, amado, nós queremos representá-lo como exatamente a ação de Satanás no reino, no meio da sociedade, no meio das pessoas, porque é ele que, diante da palavra de Deus, foi ele que se exaltou, não se exaltou, e ali queria ser maior do que Deus, né? Maior do que Deus. E essa atitude de Amã, de orgulho, de Lúcifer, né? De Lúcifer, não? Que era a estrela da manhã, a estrela d'alva. Essa atitude de exaltação, de orgulho, foi que exatamente veio a queda. E ele foi expulso ali dos céus como um terço dos anjos. Então, Amã que representa nesse contexto todo, né, Satanás, porque é ele que se levanta contra Mordecai, é ele que se levanta contra o povo judeu, Então, queridos, e nesse levante contra o povo judeu, Mordecai tem o conhecimento de que está tramando não somente lhe matar, mas destruir todo o povo de Deus. E o que Amã fez? Ele foi diante do rei e conseguiu um edito do rei. O rei assinou uma lei, dando poderes para que todos os judeus, em todos os lugares, vou botar aqui embaixo, não é meu não, em todos os lugares, fossem realmente destruídos. Em todas as províncias ali, fossem destruídos. Só que Deus, né, o Deus todo soberano, poderoso, ele realmente intervém na história e de repente o rei tem uma insônia, né, uma insônia divina. E ele começa a folhear os livros, lá o registro do rei. E de repente ele se depara que em determinado tempo, um senhor chamado Mordecai descobriu uma trama contra o rei. Uma trama contra o rei. E aí ele pergunta, mas o que fizeram com esse senhor? Não fizeram nada. Então, chama esse senhor aqui, e aí coloca o meu cavalo, coloca a minha capa, coloca a minha coroa, e sai pela cidade exaltando este homem, porque então ele fez uma forca para, né, enforcar Mordecai. Deus então traz o conhecimento de Mordecai. Os servos que estavam ali informaram para ele que Amã tinha preparado uma forca para enforcá-lo. E ele então, nessa hora, ele manda um recado para Ester. Olha, Ester, tu estás aí diante do rei. Tu estás aí diante do rei na condição de rainha. Então tu pode intervir pelo nosso povo. Tu pode intervir pelo nosso povo. E a rainha manda dizer para Mordecai, não posso.
já faz muito tempo que o rei não me chama. E eu não posso entrar na recâmara do rei sem ser chamado. Porque é morte certa. É morte certa. E aí o Mordecai disse para ela, olha, talvez tenha sido para este momento, para esse tempo, que Deus te deu a oportunidade de você ser elevada à condição de rainha diante desta nação. E ela então, eu gostaria que a gente pudesse ler então aqui 2 textos. Esté, capítulo 3, versículo 13. Nós estamos aqui afunilando a história. Capítulo 13. Enviaram as cartas por intermédio do correio. Será que é esse mesmo? 3:13. Enquanto eu faço o favor de anotar errado, né? Tá aqui, é 4:13. Eu anotei errado. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esté: não imagines no teu íntimo que, por estarem na casa do rei, escaparás só tu entre os judeus. Aquela resposta negativa, né, para Mordecai. Né? Versículo 13. Então Mordecai, né? Estou chamando Mordecai, aqui Mordecai, algumas versões Mordecai, mandou que respondesse a Esté: não imagine no teu íntimo que por estarem na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então aí foi aquela passagem que nós falamos aos amados. Né? Agora no versículo 15. Então disse Esté que tornasse dizer a Mardoqueu. No versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejua por mim e não comais nem bebais por 3 dias. Nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei. E ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Amados, Mardoqueu nesse momento confronta ali a realidade da vida de Esté. Nesse momento, Mordecai, em algumas outras versões, diz: olha, presta atenção, tu estás aí nesta posição, se tu te calares, Deus é Deus. E Deus não vai deixar de cumprir os seus propósitos, porque está registrado em toda a palavra que Ele guarda pelo seu povo, Ele zela pelo seu povo, e não vai ser uma omissão de que Deus não vai cumprir os seus propósitos. Ele chama a atenção de Esté. E aí, certamente, movida por Deus, pelo Espírito Santo, ela então resolve realmente ir até a frente, à presença do rei. E ela bem no final diz assim: ainda que não seja segundo a lei. Como eu falei no início, ninguém poderia chegar na recâmara do rei sem ser convidado. Mesmo a rainha, mesmo a sua primeira esposa. E aí, ela, no contexto anterior, ela disse: se entrar diante do rei, e se ele estender o seu cetro, então certamente foi consentido a entrada, a presença. Mas se não, certamente era morte. E quando ela começa a orar aqui, ela dá uma orientação para que todos começassem a orar, mas ela diz: eu também e minha serva estaremos de jejum e de oração. E no versículo 17,
Diz assim: então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Então, queridos, então nós vemos aqui vários personagens, a trama que foi desenvolvida ali naquele momento. E Esté, ela vai diante do rei, e o rei estende o cetro de ouro. É o cetro daquele que tem o poder, que tem o domínio sobre todas as coisas. Como falei no início, o rei representa Deus. E ali, ele era a autoridade absoluta e soberano, ele era o soberano. E quando ela chega, ele estende o cetro e ela toca na ponta do cetro e vai então relatar toda aquela situação. Então Esté achou graça diante do rei ali da Babilônia. E nós precisamos achar graça diante do nosso rei, o nosso rei Jesus, aquele que nós estamos comemorando hoje, a sua ressurreição. Ele que venceu a morte, não está naquela sepultura, ele venceu a morte. Então agora nós queremos analisar algumas virtudes, né, da rainha Esté. Algumas virtudes da rainha Esté que devem ser também as nossas virtudes, como servo do Altíssimo, como aqueles que estão diante de Deus a cada dia. Aí nós vamos agora penetrar mais na história de Esté. Em primeiro lugar, uma das virtudes de Esté, ela era simpática. Ela era uma moça simpática. Capítulo 2, né? Capítulo 2, vamos lá, acompanhe comigo. Capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15, vamos lá na Bíblia. Diz assim o texto. Capítulo 2, versículo 15. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, e a tomara por sua filha, para ir ao rei. Coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres. E alcançou graça aos olhos de todos quantos haviam. Então, bem no finalzinho do versículo diz: e alcançava Esté graça aos olhos de todos quantos haviam. Então, a Esté era uma pessoa simpática. E aí nós precisamos lembrar que o nosso Jesus também era uma pessoa simpática. Quando nós olhamos para a história de Jesus, não vemos Jesus, né, aquela pessoa carrancuda, antipática, a pessoa que não se relacionava, uma pessoa distante. Não, a gente não vê assim. Vê um Jesus participativo. Um Jesus que se interessa pelas pessoas, a ponto de chorar pelo seu amigo, pelo seu grande amigo. A ponto de chorar. A ponto de chorar pela cidade de Jerusalém, vê-los, não? Como ovelhas que não tinham pastor. Então Jesus é essa figura simpática. Não há aquela agregação. E o cristão precisa ser uma pessoa simpática, precisa ser uma pessoa que atrai as outras pessoas, para que, certamente porque a luz de Cristo está nela, não por si mesma, pela sua beleza. É claro que Esté era uma mulher muito bonita, mas aqui o texto ressalta também que era uma mulher bonita, mas diz que a Esté achava graça. Ou seja, as pessoas se sentiam bem quando estavam ali com Esté. E nós também precisamos ser assim, aonde quer que nós estejamos, na nossa casa, no trabalho, na rua, precisamos ser pessoas simpáticas. Não quer dizer que você tem que estar sempre com seus dentes de lado de fora, não. Simpática é a pessoa agradável, que todos têm prazer em estar com ela. E é isso que nós precisamos ser. Então essa era uma condição de Esté, uma virtude de Esté. Também no versículo 15,
Versículo 15, não, nós lemos o versículo 15, né? Versículo 13, nós lemos? Não, vamos voltar um pouquinho aqui no 13. Por ler aqui. No capítulo 2, versículo 13. Eu li, foi o versículo 15. Aí no 13. Desta maneira, pois vinha a moça ao rei e dava-lhe tudo quanto desejava para levar consigo. Não, tá certo. Não, realmente, aqui é o outro versículo. Já é o outro ponto. Então, nós precisamos ser pessoas simpáticas. Agora, vamos entrar para o segundo item, que é a simplicidade. Que é esse versículo que nós vamos ler agora. Desta maneira, pois vinha a moça ao rei. Dava-se-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Vou ler logo também, para a gente não se confundir, o versículo 15a, a parte A. Diz assim, chegando, pois, é o versículo que nós lemos, vamos ler de novo. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mordequeu, que a tomara por filho, para ir ao rei. Agora, circule aí na sua Bíblia aí, olha. Coisa nenhuma pediu. No versículo 13 disse que ela ia à presença do rei, e a moça que ia à presença do rei dava-lhe tudo quanto ela desejava. Então era o costume, aquele servo, né, que nós já lemos o nome dele aqui, preparava as mulheres, e quando as mulheres iam para se apresentar diante do rei, ela tinha o direito de pedir tudo que ela queria, tudo que ela desejava, para o seu ornamento, para ficar cada vez mais bonita, mais elegante. E o texto diz que era normal, e que é tudo que ela desejava, para levar consigo, né? Pulseira de ouro, colar de ouro e etc e tal. O que mais tinha ali era ouro, né? Era ouro. Mas no versículo 15 que nós lemos, diz assim, coisa nenhuma pediu. Senão o que disse Hegai, o camareiro, é o nome do rapaz aqui, do rei, guarda as mulheres. Então Esté era uma mulher simples. Aonde está o seu valor, mulher? Aonde está o seu valor? É no poder? É nos enfeites? São nos enfeites? São nos adornos? Então aqui a gente vê o exemplo de uma mulher que estava ali para provavelmente ser uma das escolhidas para ser rainha. Olha, altamente cobiçado por todos que estavam ali sendo preparados. Mas Esté vai da forma mais simples que ela era. Nós, como cristãos, amados, precisamos ser assim. Simples. Diz, olha, simples como as pombas. Então aí, voando. Chega lá, deixa no jardim, homem, entendeu? Mas prudente como as serpentes. Então, nós precisamos ser simples. Muitas vezes nós somos altamente exigentes. E por isso, nós somos muitas vezes estressados. Porque a gente quer um padrão de vida, não, acima daquilo que Deus está nos concedendo para aquele momento. Deus quer o melhor, quer dar o melhor para cada um de nós. Jesus quer dar o melhor para cada um de nós. Mas nós queremos, porque queremos por conta da pressão, né, do capitalismo e tantas outras coisas. E a gente quer porque quer, e aí quer viver um padrão de vida que está acima da sua realidade. E aí vem a derrota, aí vem as dívidas, aí vem as confusões, aí vem muitas vezes os divórcios, as separações, porque está querendo viver acima da sua realidade. Mas Esté, ela foi ali diante do rei para ser escolhida, a possibilidade de ser escolhida rainha na sua simplicidade. Jesus era extremamente simples. A tal ponto que quando foi para ele ser entregue para os soldados romanos, foi necessário um sinal. Qual o sinal? Exatamente, né, Judas, né? Que era um dos discípulos, conhecia Jesus, estava ali com Jesus todos os dias, né? Então a gente sabe que Judas se vendeu
para, naquele momento que a tropa romana estivesse ali procurando Jesus, aí ele deu um sinal, um beijo. Aquele que eu beijar é ele. Isso quer dizer o quê? Da simplicidade de Jesus no meio do povo. Ali era comum com as pessoas. Quantas vezes nós queremos, né? Não só as mulheres, mulher é normal, né? Não é por isso, não é porque a mulher usa sapato alto, né? Mas muita gente quer estar no salto, né? Independente de usar sapato alto, né? A gente não quer descer do salto de jeito nenhum. De repente a gente tem uma situação adversa de financeiro em casa, mas a pessoa não quer descer do salto, e aí continua. E aí vem a destruição, vem a derrota. Jesus era extremamente simples, amado. E nós, como cristãos, nós precisamos ser extremamente simples. Ter um padrão de vida simples. Se você observa também, aqueles que Deus abençoou, apesar da riqueza, Salomão, mas era um homem simples, quando estava na presença de Deus. Quando ele vacilou, aí perdeu a simplicidade. Depois teve que se arrepender e voltar à presença do Senhor. Então precisamos ser pessoas simples. Esther também era uma pessoa que tinha convicção. Convicção. Capítulo 4. Capítulo 4. Nós estamos comemorando hoje a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus, amado, é um processo. É transformação. Jesus, ele é ressurreto e ele precisa agir dentro de nós para que nós possamos realmente ter características que se pareçam com ele. Porque Jesus já ressuscitou, nós já o aceitamos, mas a nossa vida parece que não mudou nada. Continuamos do mesmo jeito. Continuamos, pessoas orgulhosas, pessoas que são antipáticas, pessoas que não têm relacionamentos. E aqui, outra virtude de Esther, ela tinha convicção. Capítulo 4, versículo 14, diz assim: porque de todo te calares nesse tempo. Nós já lemos esse versículo, nós vamos pular esse versículo que nós já lemos. Versículo 16, nós vamos para o versículo 16, nós já lemos, também, mas nós vamos ler novamente. Olha aqui a palavra de Esther. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. A primeira condição, jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e minha serva também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei. Ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Convicção, amados. Se perecer, pereci. Nós estamos vivendo um tempo assim. E etc. Então, nós não podemos perder a convicção. Nós fomos salvos por Jesus. E Jesus ressuscitou ao 3º dia. Não para que nós fiquemos enfurnados. Se for necessário, sim, em algum momento. Mas não podemos nos acomodar nisso. A Esther aqui, ela nos dá este exemplo. Ela diz: se perecer, pereci. No direcionamento de Deus, com prudência, com entendimento. É necessário que a gente mostre a nossa cara como igreja. Hoje, tenho visto vários exemplos, amado. E hoje, eu vi no WhatsApp. E depois a GCN me mandou um áudio me falando da atitude de uma igreja, da Igreja Batista Nacional da Beckmão, que fez um drive-thru, na avenida, não recordo qual avenida. E ali botaram, uma tenda, na rua, e os carros que passam, os carros vão passando e os irmãos estão ali orando e abençoando as pessoas. Todo mundo com as suas máscaras, proteção e tudo, e abençoando as pessoas. Os carros passam devagar e as pessoas vão levantando a sua mão, vão abençoando. Deus vai dando estratégia para a igreja, mas muitas vezes nós nos acomodamos na pandemia, então não vamos fazer nada, vamos ficar em casa. E aí, mas é chegado a hora, amados. É chegada a hora, Deus está nos provando como igreja.
E aí é só o princípio das dores que está acontecendo. É só o princípio das dores. E aí, nós vamos nos acovardar, vamos ficar em casa e deixar o mundo entregue às trevas, a Satanás, ao pecado? Vamos deixar? Esther nos dá um exemplo. Ela podia ser morta. Era a lei. Mas ela não, aquilo não foi um obstáculo para ela. Nós podemos morrer? Podemos. Louvado seja Deus que tem nos poupado. Eu, pastor Augustinho e tantos irmãos aqui já passaram, né? Louvado seja Deus pela vida de Carla, Joel, na família, né? Que estão aí, que passaram, né? E o Senhor vai dando livramento, amados. E aqueles que não aprovem o Senhor levar, o Senhor vai confortando, vai consolando a família. E mais tarde nós vamos entender o propósito de tudo isso. Lança o teu pão sobre as águas, e mais tarde recolherás. Lança o teu pão sobre as águas. Então Esther era uma mulher de convicção. Deus tinha um plano para o seu povo. E Esther foi usada para cooperar com o Senhor na realização do seu povo. Ela compreendeu que estava na hora certa, no lugar certo, e aproveitou a oportunidade. Deus está abrindo oportunidade para a sua igreja abençoar, acolher, ministrar. É uma oportunidade, amados. Quantas e quantas pestes já aconteceram, ebola e tantas outras, e homens e mulheres de Deus estavam lá. Muitos pereceram, mas outros conseguiram sobreviver, mas a palavra não ficou em casa. Precisamos ser homens e mulheres de convicções. É fácil? Não é fácil. A gente treme nas bases? Treme. Nós somos seres humanos. A gente tem medo? Tem. Mas o medo não pode nos paralisar. Porque a palavra do Senhor diz que o amor lança o quê? Fora o medo. Todo medo. Deus vai nos dando a proteção, o livramento. Depois nós vamos ver aqui um ponto lá embaixo. Nós estamos chegando quase ao final. Outra virtude de Esther, ela era intercessora. Esse mesmo versículo que nós lemos, né? Esse mesmo versículo, um pouco mais em cima, ela diz, né? Vai e ajunta todos os judeus, né? Todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e minha serva também assim jejuaremos. É o momento da igreja levantar o clamor, a intercessão, e nós precisamos sermos intercessores, não somente coletivamente, quando nós estamos aqui como igreja clamando, mas nós também na nossa casa. E aqui ela dá a ordem. Ela era uma mulher de visão espiritual. Ela sabia que ela não poderia vencer aquela batalha se ela entrasse ali na frente do rei sem uma cobertura espiritual. Ela poderia ser fulminada pelo rei. Mas ela, o que ela fez? Vamos preparar no mundo espiritual. E aí ela convocou um jejum. O Senhor, no início do ano passado, nos deu uma estratégia, que é o lar de paz. E Deus tem me incomodado muito sobre essa estratégia, lar de paz. Mas precisamos realmente de soldados dispostos a estar desenvolvendo essa estratégia nos lares daqueles que realmente concordarem, né? Então, tudo no tempo certo, nós estamos orando. Nós estamos em oração. Então, Esther era uma mulher intercessora. Deus quer levantar nesta terra homens e mulheres intercessores. Porque esta guerra né, como a minha esposa diz assim, é uma guerra biológica. Né? Uma guerra biológica. Então, essa guerra biológica não se ganha apenas com remédio, né, sendo curado, mas a todo mover espiritual que nós temos como igreja, está orando, clamando, para que realmente a vontade de Deus seja operada neste mundo. Amém, aleluia, glória a Deus. Outra virtude de Esther até nós já falamos sobre isso. Ela era uma mulher de coragem. A mesma está ligada à convicção, né? Quando fala que se perecer, pereci.
Mesmo assumindo o risco, né, de ser morta, já falamos sobre isso, ela não hesitou em cumprir os propósitos de Deus, que Deus lhe confiara. A última virtude que nós separamos aqui, que tem muita coisa nesse livro, tão pequenininho, mas tem muita coisa, mano, é sabedoria. Sabedoria, que está ligado à ousadia, né? Ousadia. No capítulo 5. Capítulo 5. Na sua leitura, quando você chegar no livro de Esther, você vai ver tanta coisa maravilhosa que tem nesse livro. Meu Deus. Capítulo 5, versículo 4 a 7. E disse Esther: se parecer bem. Não, ela entrou, né, o rei estendeu o cetro, e agora veja o que ela diz. E disse Esther: se parecer bem ao rei, venha ao rei hoje com Amã. Lembra de Amã? Aquele que se levantou, que foi exaltado pelo rei e que se levantou contra Mordecai. Na versão que eu sempre estudo é Mordecai. Vou trabalhar com Mordecai, que fica, essa versão aqui tem outro nome. Mordecai se levantou contra ele, para matá-lo, né, para enforcá-lo. Então agora veja a estratégia aqui de Esther. E disse Esther: se parecer bem ao rei, venha o rei hoje com Amã ao banquete que ele tem preparado. Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que se atenda ao desejo de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? Ser-te-á concedida. E qual é o teu desejo? E se fará ainda até metade do reino. Olha como Deus estava trabalhando no coração do rei. Oh, aleluia. Então respondeu Esther. Um detalhe aqui, amado: se Esther fosse uma mulher orgulhosa, olha a promessa que o rei, né, fez para ela aqui: olha, te darei até a metade do meu reino. Mas ela tinha convicção, ela estava lutando por uma outra causa, que não era uma causa pessoal, era a causa do seu povo, era o povo judeu que estava em jogo, era a vida do povo judeu, e ela estava ali com esse propósito. Mas ela poderia, diante da tentação, lembra da tentação, né, de Satanás com Jesus, né? Com Jesus, por isso que eu ligo Esther com Jesus, né? E aí Jesus, né, Satanás, né, ali tentou a Jesus, oferecendo, né, o reino, oferecendo a comida, oferecendo tudo aquilo que era deste mundo, mas Jesus permaneceu firme. E aqui Esther, então, voltando aqui ao texto que nós estamos lendo, né? E disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? Ser-te-á concedida. E qual é o teu desejo? Se fará até a metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo é: se achei graça aos olhos do rei, veja aí, e se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Veja, amado, qual é a virtude aqui de Esther? É exatamente a sabedoria. A sabedoria. Ela convoca, ela tem o direito ali, o rei lhe permite, ela pediu o que ela quisesse, o rei a daria, mas ela está ali no banquete que ela preparou. Mas, né, ela viu que não era ainda o momento, não era o momento, ela tinha ali a sabedoria do alto, e ela então promove um fator que é chamado, né, de surpresa, né? Surpresa, né? Que a minha esposa disse que eu gosto de surpresa, né? Não, surpresa. E aí ela então convoca um outro banquete. Você imaginou o que poderia estar no coração do rei? Não? Ele tinha oferecido a metade do seu reino para Esther, e agora ela convoca para um outro banquete, juntamente com Amã. E Amã, então, quando ele recebe essa convocação, ele
novamente, olha o coração de Amã, ele se exalta e compartilha, né, com a sua esposa, com a sua família, que ele fora chamado junto com o rei para estar no banquete preparado pela rainha. Amado, o coração pervertido, né, só pensa em poder, só pensa em tirar vantagem, né? Aí que vem as corrupções, né? Corrupções. Então Esther, ela então prepara, né, o rei. E aí, onde é que estou? Aqui no versículo 7, né? 4 a 7. Então respondeu Esther. Então, no versículo 9. Então saiu Amã naquele dia, alegre, de bom ânimo, porém vendo a Mordecai, a porta do rei, e que não se levantava nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se refreou, né? Ele estava ali alegre porque estava ali sendo convidado, né? Mas, né, continuando aqui na frente, disse mais Amã, tampouco a rainha Esther e a ninguém fez vir com o rei ao banquete que ele tinha preparado, senão a mim, ainda a palavra de Amã. Também para amanhã estou convidado a ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, e quando eu vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então aqui, amado, nós queremos só destacar a questão da sabedoria de Esther. E nessa sabedoria, ela consegue que o rei assine um outro decreto, dando oportunidade para que os judeus pudessem se defender. Porque o decreto do rei, o rei não podia voltar atrás. No contexto, a gente vai acelerar um pouquinho, não? Ele não podia voltar atrás, não? Mas ele prometeu que ele faria, e ele fez, ele assinou um decreto permitindo que os judeus se defendessem. E quando aquele decreto do rei foi cumprido, os judeus estavam preparados. E ali, ao invés de serem destruídos, eles destruíram o exército que se levantou contra eles. E ao destruir aquele exército, o povo de Deus, amado, ao invés de se exaltar a rainha, né, a rainha Esther, Mordecai, eles então declaram, né, 2 dias de festa ao Senhor. E aí é a festa chamada Purim, que lá ainda acontece lá no contexto judeu. 2 dias de festa, porque não havia uma diferença de cidades, né? Um foi dia 14 dias, outros 15 dias. Então 2 dias de festa, 7 dias de festa, para celebrar, para agradecer ao Senhor, para agradar ao Senhor, porque eles foram libertos da morte, do cativeiro que estava sobre eles. Então Deus usa pessoas simples, como eu e você. Então a ressurreição, ela exatamente nos mostra que Deus, ele tem, né, o desejo de que essa ressurreição, ela aconteça diariamente em nossas vidas. Mas para isso, nós temos que ter algumas características, como Esther tinha, de ser simpática, simples, convictas, intercessora, corajosa e uma pessoa cheia de sabedoria. Então Jesus ressuscitou, amém? Aleluia! Mas Ele conta comigo e com você, para que esta obra aconteça no coração das outras pessoas que estão esperando uma palavra de salvação, uma palavra de libertação. Então você que está na sua casa, nós que aqui estamos, nós precisamos realmente tomar uma posição com Jesus Cristo. Mesmo que estejamos sujeitos à morte, mesmo que tenhamos que perder, né, recursos, situações, passamos por dificuldades, por lutas, por perseguições, mas maior é o nosso Deus e Ele nos dará a vitória ao seu tempo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso? Amém, glória a Deus. Fiquemos de pé e vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graça, Pai, por esse momento de receber a Tua palavra. Sabemos, Pai, que
São muitas coisas que o Senhor quer falar aos nossos corações. Mas o Senhor reservou apenas esses princípios, estes 6 princípios. Que nós, como cristãos, Senhor Deus, possamos aprender, Senhor Deus, a cada dia, a nos colocarmos diante da Tua presença. E, Senhor Deus, deixarmos ser usado pelo Senhor. Que no seu tempo, com as oportunidades que o Senhor nos concederá, certamente o Senhor realmente agirá através de cada um de nós. Senhor Deus, que Teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração, a ressurreição de Jesus Cristo a cada dia em nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.